Ponto de partida de sexta-feira, como vocês sabem, um ponto de partida diferente, sem script, no qual o objetivo é, em essência, responder aos comentários, provocações, perguntas que vocês fazem ao longo da semana nos dois outros pontos de partida, no de segunda-feira e no de quarta-feira. Só para lembrar, o vídeo de segunda-feira foi sobre aquilo que eu considero ser censura prévia, no caso do Monark, e o vídeo de quarta-feira foi sobre a atuação golpista dos militares na história da República Brasileira e como eu acredito que é necessário começar a punir militar por tentativa de golpe de Estado. Eu queria começar com um vídeo do Francisco de Assis Ferreira, do vídeo de quarta-feira, do vídeo sobre os militares. Boa tarde, meu senhor. Esse é o Brasil e humildemente acredito que vamos conviver por muitos séculos dessa mesma forma. Independentemente do nível intelectual de parte maciça da sua população, está enraizada no interior de parte significativa dos brasileiros o sentimento de subserviência. Para mudar é quase impossível. As pragas são alimentadas com um alimento denominado povo. Francisco, eu humildemente... Você não precisa ser humilde com as suas opiniões. A gente tem nossas opiniões, a gente conversa, mesmo quando a gente discorda. Mas, humildemente, eu discordo de você. Eu não acho que o problema do Brasil seja o povo. Mas deixa eu fazer 3 pontos. Primeiro, esse período de 30 anos da nova República é o período mais longo da história da República Brasileira em que a gente não teve nenhum tipo de confusão envolvendo militares. A gente só veio ter agora, nos últimos 2 anos, durante o governo Jair Bolsonaro, e um governo que ficou antes 2 anos atiçando os caras, né? Atiçando. E ainda assim nada aconteceu. Nunca na história da República passamos por um período tão longo sem tentativa de golpe, conspiração para golpe, golpe de fato feito. Quer dizer, só o fato de nada ter acontecido já mostra o quanto que a nossa sociedade evoluiu estruturalmente, como uma sociedade cada vez mais democrática. Agora, claro, ainda temos um problema de formação no Exército Brasileiro, não só, né? Na Marinha e na Aeronáutica também, mas o Exército é a maior das armas, então é a que tem mais influência, evidentemente. Esse é o primeiro ponto. O fato de que nitidamente evoluímos. E não tem nenhum motivo para a gente não continuar evoluindo. Precisa punir. Punir aqueles que cometem crime e passam pela justiça. Número 2. A questão de povo. Aí eu queria fazer 2 observações. Observação 2 e 3 são a respeito desse ponto povo. Primeiro, os americanos agora, em 2016, elegeram um autoritário. Donald Trump. Entendeu? Por que eu estou falando deles? Os franceses tiveram algumas tentativas de golpe de Estado na primeira metade do século XX. Entendeu? Essa coisa de eleger autoritários, de vez em quando de escolher autoritários, isso não é uma particularidade brasileira. Isso é uma coisa que povos fazem de vez em quando. Essa é a primeira observação. A segunda observação que eu queria fazer é o seguinte. Existem 2 maneiras de você ver o Brasil internamente. E isso, bicho, desde o Império é assim. Uma das maneiras é uma maneira que diz assim, olha, o povo é muito manipulável, a gente tem uma elite horrorosa e um povo muito manipulável, e não tem jeito, a gente tem de se conformar com isso. E a outra maneira de você ver o Brasil é o seguinte, cara, deixa o povo solto, deixa o povo brasileiro acontecer, deixa ele fazer as suas experiências, deixa ele crescer, sabe? Por que eu estou falando disso? Porque essas 2 maneiras de ver, e vejo que isso não tem nada a ver com direita e esquerda. Tem pessoas de direita que acham que temos uma elite problemática, que cada um chama uma coisa diferente de elite, né? Mas que a gente tem uma elite problemática que fica manipulando o povo, são os demagogos, os populistas, isso e aquilo, tudo mais. E tem uma esquerda que pensa isso. São os coronéis, os empresários, o mercado, tudo mais, que fica ali controlando, tudo mais. Então, tem tanto gente de esquerda quanto de direita que acha que temos um povo que precisa ser salvo dele mesmo. E temos uma esquerda e uma direita que acham que não, que o nosso povo
deixa ele solto. Deixa as coisas acontecerem. E essas duas maneiras de ver levam a uma ideia diferente de Estado brasileiro. Se você acha que o povo não tem jeito, vai ser sempre manipulável pelas elites, né, pela imprensa, pelos industriais, pelos comunistas, pelos sei lá quem. Se você acha que o povo é sempre manipulável, você acha que você tem que ter um Estado forte para proteger o povo e conduzir o Brasil ao seu melhor desenvolvimento. E vai ter tanto gente de direita quanto de esquerda defendendo isso. Se você acha que é o contrário, o que você vai terminar achando é que, em maior ou menor proporção, o Estado, na verdade, acaba ocupando espaços demais e não permitindo mais liberdade, mais mobilidade para a sociedade. E isso acaba inibindo a sociedade. A sociedade só consegue crescer naqueles espaços em que o Estado, de alguma forma, permite. E tudo bem, essas duas maneiras de ver o Brasil existem, mas é bom a gente ter consciência de em que lado a gente está, porque isso acaba orientando a maneira como a gente compreende o que é que tem que ser feito no Brasil, que tipo de Estado que a gente precisa ter. Eu pertenço à turma do deixa o brasileiro solto. Eu realmente acho que se a gente abrir mais espaço, ficar com, às vezes, em alguns casos, um pouco menos de regra e der mais liberdade, é claro, política pública para impedir que as pessoas tenham fome, política pública para dar educação é fundamental, educação de qualidade, pública, universal para todo mundo, tal, enfim. Eu acho que se a gente solta o Brasil, esse país vai longe. Eu realmente acho isso. Eu acho que a gente tem... Essa é uma discussão que vai tão longe, né? Francisco, obrigado pelo seu comentário. Gente, muitas pessoas vêm nos cobrando a respeito daquela questão de crianças trans e tal. A Luciana Lima, nossa repórter especial em Brasília, passou as últimas 2 semanas conversando com especialistas sobre o que é ser transgênico. O que é isso do ponto de vista da sociedade, da cultura, o que é isso do ponto de vista bioquímico, o que é isso do ponto de vista da identidade, quando é que começa e tal. Nossa edição de sábado amanhã é uma edição que não está fazendo política. Está falando sobre o que é, sobre como compreendemos. Tendo conversado com médicos, com psicólogos, com gente que entende do assunto. É uma das grandes questões das sociedades contemporâneas. A gente fez um bom material. Eu espero que vocês gostem e todos os assinantes premium vão receber. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o ponto de partida. Tem essas perguntas que eu nunca sei se são provocações maliciosas ou se são perguntas sinceras. Pérez, desculpa, eu não sei como ler. Eu não sei se você está fazendo uma pergunta na boa ou se você está tirando uma com a minha cara, mas vamos lá. Pedro, você ainda é lavajatista? Só para saber. É que você não tem falado muito sobre isso, né? Vamos lá. Peristilo, o que você quer dizer com lavajatista? Se a sua pergunta é, eu acho que houve uma grana imensa tomada da Petrobras em negócios com amigos que serviu para regar muito político, principalmente campanha eleitoral, mas para que alguns engordassem também seus bolsos e que participaram da festa executivos da Petrobras, cara, rolou, eu confesso, dinheiro devolvido, na boa, aconteceu. Se eu acho que
turma da Lava Jato de Curitiba, querendo dizer o Ministério Público Federal de Curitiba, os procuradores de Curitiba e o juiz Sérgio Moro alopraram, acho, eu li os documentos da Vaza Jato, é evidente. Imagina, aquilo é juiz fazendo acordo com o procurador por baixo dos panos, não pode. E acho que fizeram aquilo tudo por antipetismo, porque decidiram que era a missão deles tirar o Lula da campanha eleitoral de 2018 e porque era a missão deles botar petistas na cadeia. Eles tinham uma... Não pode, né? Degringolaram por completo. Se eu acho que toda Lava Jato foi aquilo, não foi. Se você pega o Janot, que era o Procurador-Geral da República em Brasília, não era antipetismo que movia o cara. Tanto que caiu a Dilma, o Janot, usando a metáfora dele mesmo, voltou o arco com as flechas dele para cima do Temer e... o Janot queria botar abaixo todos os partidos políticos. E cruzou muitas linhas também, mas desse caso não por antipetismo, tá? Aí ainda vamos pro Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro, que era o juiz da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, que destruiu por completo com a política carioca, botou meio PMDB na cadeia. E não porque meio PMDB não fosse culpado por crimes, porque, putz, como foi corrupto o governo Sérgio Cabral. E ao mesmo tempo o troço desmontou a política brasileira. A Lava Jato tem um legado muito complexo. Porque crimes aconteceram, a maneira como os julgamentos ocorreram foi não mais do que precipitada, né? Foi, às vezes, passando por direitos que as pessoas têm, e desmontaram de forma perigosa o sistema político brasileiro. A mim não parece que o legado da Lava Jato seja um bom legado. Piorou o país, sabe? E no fim das contas, o que terminou acontecendo, até por conta dos muitos atalhos que procuradores e juízes tomaram ao longo da Operação Lava Jato, o que terminou por acontecer foi que o Centrão ganhou. Porque é isso que aconteceu, né? O Centrão ganhou. Os corruptos ganharam. Ou seja, o que você quer dizer com lavajatista? Outra provocação aqui, dessa vez do Lucas Barros. Depois da posse do presidente Lula, esse é o primeiro vídeo que consigo ver e ouvir de você. Se eu fosse pautar um vídeo sendo você, os temas seus, eu me perguntaria, imagino que isso que ele queria dizer. O que mudei que antes fazia tão bem? Lucas, eu te respondo. Eu imagino aqui que você espere de mim que eu pense exatamente como você. Entende? Olha, boa parte do jornalismo da internet é aquele jornalismo que escolhe lado, entendeu? Então, você vai pegar uma penca de jornalistas aí, que são provavelmente jornalistas que você gosta de ouvir, que não importa o que o governo faça, quando critica, é uma criticazinha assim, pequenininha, assim e tal. Ou então você vai pegar uma penca de jornalistas, tipo, tem uma turma de um site que é bem lavajatista, né? Pra lembrar do comentário anterior. É bem lavajatista, então o Dallagnol tá sempre certo, o Moro tá sempre certo, essas coisas. Aquela turma sempre vai ser lavajatista. Dallagnol, Moro, eles sempre vão estar certos. Aí tem os sites bolsonaristas, né? Bolsonaro injustiçado e tudo mais. Tal. Não é isso que eu faço. Não é isso que a gente faz aqui no meio. Tem uma preocupação com a ordem democrática e é por isso que a gente fez uma cobertura contundente anti Jair Bolsonaro no ano passado. Não é uma cobertura que a gente faria em nenhuma outra eleição. Mas na do ano passado se fez necessário por conta do risco que a democracia corria. Eu não acho que um governo do Lula seja o pior dos mundos de forma alguma. Acho que tem
nomes de imensa qualidade nos ministérios que o presidente Lula escolheu mesmo, e nomes de imensa qualidade. Agora, eu não acho que um governo tucano seria daquele velho PSDB, né? Não desse atual. Seria o pior dos mundos. Eu acho que o normal é que às vezes tenha governo de esquerda e às vezes tenha governo de direita. E no fim das contas, minha avaliação sempre vai ser, vem cá, como é que é a sua política ambiental? Você está lutando para garantir que a política ambiental seja uma das prioridades do governo? Nesse caso não está, né? É tipo, bota, por exemplo, Petrobras no meio e aí já começa a dar uma balançada. Eu discordo. Não é a maneira como eu compreendo o mundo de hoje, de 2023. Se a gente estivesse falando de 20 anos atrás, podia ser diferente. Hoje eu acho que combustível fóssil é um problemaço. Mas tudo bem. Como é que a gente está lidando com política econômica? Eu acho que eu discordo de muita coisa que o Lula fala em política econômica. Agora, o Haddad tem me impressionado bastante bem como ministro. Acho que o governo tem um problemaço na Câmara dos Deputados, e aí não é culpa do governo, é culpa muito mais da Câmara, né? Tenho falado de como que essa Câmara é essencialmente chantagista, né? E está tentando usurpar poderes que pertencem ao Poder Executivo, não ao Legislativo. Decisões que não cabem ao Legislativo. E por aí vai. Isso, cara, eu não posso fazer um jornalismo diferente do que eu sempre fiz, entendeu? Isso não quer dizer que eu vá acertar sempre, porque às vezes eu erro a avaliação, entende? Eu, obviamente, errei minha avaliação, por exemplo, a respeito do impeachment da presidente Dilma. Eu achei que ia com argumentos, tá? Depois a gente pode outro dia entrar nesse debate. Eu acreditei que o impeachment da presidente Dilma poderia acalmar o país, e o país que estava em convulsão desde 2013 precisava ser acalmado. Não adianta, né? A gente já está 10 anos passado e continuamos como não só o país convulsionado, como o impeachment da presidente Dilma piorou a situação. Eu errei a avaliação. Mas isso não quer dizer que eu erre todas as avaliações que eu faço. O que eu posso prometer para vocês, e eu sempre vou fazer, é o seguinte: eu nunca vou chegar a uma conclusão sem apresentar o passo a passo do argumento que eu estou construindo, do raciocínio que eu estou construindo. Eu acho que o valor de uma análise política nunca está na conclusão a qual o analista chega. Eu acho que o valor de uma análise política está no raciocínio que leva o analista àquela conclusão. Isso vale para mim, isso vale para qualquer analista, entende? Porque a cada vez que a gente é apresentado, e isso vale inclusive para mim, tá? Eu aprendo toda hora com outros colegas analistas. A cada vez que a gente é apresentado a uma linha de raciocínio, uma série de argumentos que vem da história, que vem de como que a política funciona na prática, que vem de uma visão de mundo, às vezes, a cada vez que a gente é apresentado um raciocínio completo que vai para a conclusão, a gente não necessariamente vai chegar àquela mesma conclusão, mas a gente aprende com o caminho. Então a minha esperança aqui, a cada análise, eu realmente acho que as minhas conclusões são menos importantes. O mais importante é um olhar sobre a política brasileira, uma compreensão de como que determinados detalhes da política brasileira funcionam. Então, não me julgue pelas minhas conclusões, me julgue pelos raciocínios que eu faço, pelos elementos que eu trago para me encaminhar para uma determinada conclusão, e discorde de mim a partir do raciocínio, dizendo onde que você vê problemas no raciocínio. Esse princípio, veja, imagina, eu não posso falar nem para você, nem para ninguém o que fazer. Mas se essencialmente você não consegue me ouvir porque você não consegue concordar comigo, eu acho que você está cometendo um erro. Entendeu? Porque você deve ouvir ou deixar de ouvir alguém porque aquela pessoa traz uma maneira de pensar interessante ou não. Ela te ajuda a refletir, a reforçar suas convicções ou questionar suas convicções ou não. Esse é o motivo pelo qual a gente presta atenção ou não em gente. Tem um monte de gente em quem eu presto atenção
com a qual invariavelmente eu não concordo, mas não tem problema, porque eu melhoro o meu ponto de vista, entendeu? Eu refino meus argumentos, eu sou testado intelectualmente. Isso que é o interessante do debate. O interessante do debate não é a concordância. A gente está na internet habituado demais a, a, a essa coisa fácil que é o concordar, 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 concordar. Não. O interessante é a discordância, mas com substância, né? Como dizia a minha avó, com substância, com desafio. E por fim aqui, esses dois comentários sobre a questão do Monark. Um é do Polecanal, ou Poleco Canal, perdão, eu não sei exatamente. Caracas, Pedro, melhore a sua consultoria jurídica. Censura prévia é uma figura jurídica específica que trata de proibir antecipadamente que certa pessoa fale. Depois de ter falado, não se tem mais censura prévia. Pela lógica jurídica, não tem como proibir o sujeito de falar o que já disse. O tal youtuber irá responder pelo que disse, não pelo que ainda não disse. E consonante... Tudo bem. Já é o raciocínio dele, eu acho que já está dado aqui. Aí o Ruiz Roman vai mais ou menos na mesma linha. O monarca não está sofrendo censura prévia. Ele exerceu o direito de livre expressão dele e sofreu consequências. Ele não só continuou, como se tornou ainda mais extremo. A partir daí é uma medida cautelar, pois ele vinha em ato contínuo. Vamos lá. Temos um debate aqui impressionante, interessante. Primeiro, na boa, melhore sua consultoria jurídica? Não, né? Tipo, a quantidade de juristas que acha que o monarca está sofrendo censura prévia, você dizendo isso aí deve saber que tem um monte e das melhores escolas, não é? O que a gente pode discutir aqui é se concordamos com a mesma interpretação do que está acontecendo. Mas não se trata de eu melhorar a minha consultoria jurídica. Porque se bobear tem mais jurista mesmo, constitucionalista, autor de livro-texto, e não me escapa a ironia o fato de que Alexandre de Moraes é autor de livro-texto sobre a Constituição brasileira. Mas quando a gente vai para juristas sólidos e tudo mais, minha interpretação não tem nada de polêmica. Mesmo para os que discordam dela, ela não tem absolutamente nada de polêmica. É perfeitamente cabível a leitura de que isso aqui há censura prévia. Aí tem dois caminhos que a gente pode ir, para os quais a gente pode caminhar. Um caminho é um caminho que me parece absolutamente equivocado. Que não tem como ser sustentado, não, ele está respondendo pelo que ele já falou. Não, o monarca não está tendo o seu espaço retirado pelo que ele já falou, porque não existe prevista a pena de censura. Existe prevista a pena de multa, existe prevista a obrigação de direito de resposta, existe prevista prisão, um monte de coisa. Agora, a pena de censura não está prevista no Código Penal brasileiro. Tá? Não existe a figura, você está proibido de se manifestar. Então o monarca não está sendo punido pelo que ele já falou. Ele pode e deve ser punido pelo que ele já falou. Mas essa é uma outra questão. Aí a outra leitura é que seria tipo uma medida cautelar, né? Que, em essência, não, se trata de crime continuado. E crime continuado, no fim das contas, você está parando ele de continuar a praticar um crime. O problema é o seguinte: o que o monarca manifesta? Ele manifesta opiniões políticas. Tá? A gente pode não gostar delas, a gente pode considerar que elas são absurdas. Mas o que ele faz é manifestar opiniões políticas, entendeu? Quando ele se vira e fala, olha, eu acho que liberdade de expressão devia chegar ao ponto de estar autorizado um partido nazista no Brasil, é uma opinião que é de um equívoco atroz, mas é uma opinião. É isso que é, uma opinião. A partir do momento que você manifesta essa opinião, a gente tem que avaliar se essa opinião é punível por lei ou não. O que eu acho grave que o monarca fez é principalmente o ataque que ele fez
as urnas eletrônicas no período eleitoral, porque ali havia de fato uma conspiração para se armar no Brasil um golpe de Estado, e naquele instante ele estava colaborando de fato para pessoas que estavam tentando cometer um golpe de Estado. A diferença é o seguinte: a opinião e o quanto uma opinião pode se tornar um crime ou não depende principalmente do contexto, da circunstância. Se ele repetir a mesma coisa agora, simplesmente não tem a mesma gravidade. Por quê? Porque a eleição já passou. A próxima eleição é municipal e daqui a 2 anos. Porque o golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado já passou. Porque no momento a gente está com avançadíssimo uma investigação por parte da Polícia Federal iniciada, uma CPI no Congresso Nacional para investigar justamente o complô que promoveu uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. E o que a gente está vendo, em essência, é que pessoas serão punidas, pessoas serão condenadas. E essas pessoas incluem o monarca. Se vocês se viram para mim e falam, mas tinha que acelerar o julgamento do monarca, eu total concordo, tinha que acelerar o máximo possível. Mas, se ele falar a mesma coisa agora, simplesmente não tem a mesma gravidade do que tinha quando ele falou no ano passado. Provavelmente pode vir a ser um agravante para a pena que ele vier a receber, o fato de que ele ficou repetindo. Mas o que é a ideia de censura prévia? A ideia de censura prévia é que você impeça alguém de vir a falar. E quando você, neste momento, em junho, caminhando para julho de 2023, 7, 8 meses passada a eleição presidencial, você começa a definir que o cara precisa continuar proibido de ter acesso à internet, a se manifestar, o que você, em essência, está dizendo é que ele não pode falar. E ele não pode falar o quê? Não sabemos o que ele quer falar. Não sabemos porque ele não está falando. Entende? Ele vai falar um bando de atrocidade? Claro, ele é um idiota. Pior do que um idiota, ele é um ignorante. Porque essas coisas juntam, né? É aquele ignorante que não tem noção da própria ignorância. Entendeu? Então fica falando, um irresponsável. Agora, muitas pessoas são idiotas. Muitas pessoas são ignorantes. Muitas pessoas são irresponsáveis. Entendeu? É aquela coisa que eu fico falando. Tem um bando de comunista que fica aí na internet. Comunista com 1 milhão de views. Entendeu? Com 1 milhão de seguidores. Que fica aí dizendo que liberal tinha que ser fuzilado num governo sério. Entendeu? É mais idiotice? Não. É tanta idiotice quanto. É tanta imbecilidade quanto. E não por ser liberais, não. Tá? Fuzilar a gente. Entendeu? Tem muito imbecil na internet, é verdade. A gente vai instaurar uma situação em que os imbecis que falam as coisas que a gente não tolera serão punidos, serão calados. Isso já deixa de ser democracia. Então eu volto para a questão. Deixa as pessoas falarem idiotice. Isto é uma democracia. Agora, quando você fala idiotices em determinadas circunstâncias que podem levar a, por exemplo, uma quebra do Estado Democrático de Direito, e o monarca fez isso, aí você comete possivelmente um crime. Porque você está auxiliando um crime da mais alta gravidade, que é um atentado contra a democracia. E aí o cara precisa ser julgado pelo que ele fez lá, naquele momento. Agora não estamos mais em risco. Gente, eu entendo que para muitos seja uma posição de maior conforto a ideia de que você vai controlar pessoas com muita audiência que falam coisas com as quais a gente discorda radicalmente. Mas eu continuo achando que você tem de punir quando a coisa pode levar a dano e apenas quando a coisa pode levar a dano. Se o monarca fala hoje contra a urna eletrônica, se ele continuar falando hoje, não tem mais o risco de dano que houve alguns meses atrás. E
para que ele seja impedido de falar mais e a fundo, a ponto de levar isso a uma campanha que se estenda por 4 anos e afete a próxima eleição presidencial, aí o que a gente precisa é de uma justiça rápida, o que, aliás, é um direito de todo cidadão. Ele precisa ser julgado e possivelmente condenado o mais rápido possível. Agora, perdoem, tirar o cara das redes hoje é censura prévia. Entendeu? É você impedir ele de falar qualquer coisa. É impedir um ato futuro. Eu sei que pessoas preferem fazer uma interpretação distinta. O problema é que eu não consigo entender como crime continuado algo que não pode mais ter o tipo de efeito que teria se fosse dito 8, 9 meses atrás. Se não tem mais o mesmo efeito, não é a mesma coisa. E como não há pena de calar na legislação brasileira, então, mesmo que houvesse, tá? Aí precisa julgar e condenar, né? Precisa passar por um julgamento. Enfim, eu sei que não é uma opinião popular. A gente precisa restabelecer nossa democracia, gente. E no fim das contas é um pouco isso que nós estamos fazendo aqui. Conversando e discordando. Até segunda.